Memórias do Líbano vai chamar para você, esta vez também, a espiritualidade da nossa igreja e continuar a conhecer a beleza desta igreja oriental maronita. Vamos conhecer a espiritualidade de um ícone. Ícone dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Na festa do ícone dos apóstolos São Pedro e São Paulo, Nosso Senhor está no centro, com a igreja à sua direita, uma à esquerda. São Pedro está segurando as chaves do reino, unido a um rolo de papel representando os ensinamentos apostólicos, em sua mão esquerda. Ele fica em cima de uma pedra, simbolizando Pedro, a rocha sobre a qual a igreja foi construída. São Paulo, à esquerda de Nosso Senhor, detém o livro de suas epístolas e carrega uma espada, símbolo do seu martírio. Cristo possui um pergaminho em sua mão esquerda. E ele abençoa os apóstolos e a igreja com sua mão direita. Os números são emoldurados por 2 pilares em um arco, representando os apóstolos como os pilares da igreja, e que simboliza o reino dos céus. No fundo, o mundo, ao qual foram encomendados por Nosso Senhor para ir pregar o Evangelho e batizar as nações. Atrás de São Pedro estão representadas as colinas de Antioquia, as montanhas cobertas de neve do Líbano. Em volta de São Paulo encontra-se o terreno rochoso e o mar de suas viagens missionárias. Na parte inferior do ícone é um pergaminho com as palavras no original grego, da grande comissão de Nosso Senhor: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Dom Fares, o patriarca, tem uma história. O patriarca tem também uma vida. Podes contar para nós a vida do patriarca Melquita? Eu chamei do anjo, do peregrino mesmo, porque ele nasceu de uma família humilde e perdeu o pai dele quando era uma criancinha. Ele não conheceu o pai dele. E eu sou de uma cidade do Oriente que se chama Raiaque. E a mãe dele começou o trabalho dela numa paróquia nossa de Raiaque, cuidando do padre e servindo este seu filho. E este filho cresceu naquela região e, como era sem pai, foi colocado com a idade de 9 anos, assim, num orfanato. E lá cresceu de uma maneira boa, humilde e santa. E chamou a atenção do responsável do orfanato. E aquele padre, naquela época, pensou que ele pode tirar este jovem, este moço do orfanato e colocar ele lá num seminário. E entrou num seminário do Salvador, de uma comunidade, e lá se formou, aprendeu muito. Ele é doutor em muitas coisas, ele fala muitas línguas, idiomas, mas isso não é o importante. O importante é que ele é um peregrino de Deus, que passou a vida com humildade, a imagem dos pastores, que estavam vigiando a noite inteira para ouvir, no final, a voz dos anjos. A maneira dos magos, que passaram também a noite inteira olhando aquele astro, aquela estrela, conduzindo-lhes a Belém. E lá em Belém, este homem, padre, ele serviu a igreja lá durante 25 anos como bispo vicário patriarcal de Jerusalém. O nome do patriarca é Gregórios o III. Podes falar para nós um pouco por que ele escolheu esse nome e tem sentido para esse nome? Ele se chama hoje, nosso patriarca se chama hoje Gregórios.
Gregórios é uma palavra greca que significa o vigilante, porque realmente sempre foi assim, esperando com os pastores, com os magos, os reis magos, a chegada da boa notícia, da salvação. E este homem, Gregórios, o vigilante, ele trabalhou sempre para vigiar sobre a igreja, a toda a igreja. E agora, como ele é patriarca, ele é mais uma vez o vigilante por excelência, porque ele deveria cuidar da igreja no caminho do amor, no caminho da tradição. É um homem bem ligado à tradição. Ele é o dono, o primeiro que trabalhou da maneira a mais profunda para preparar todos os livros litúrgicos numa tradição árabe, o que faltava um pouco. Hoje em dia, graças a ele, este vigilante, temos toda a nossa liturgia, todos os livros litúrgicos, que são enormes, uma biblioteca muito rica, temos tudo na língua árabe. E talvez com a bênção dele, nós vamos tentar aqui no Brasil de pôr muitas coisas também na língua portuguesa para mostrar a riqueza e a beleza da igreja e com ele vigiar também para proteger o que no cristianismo temos do melhor. O lema dele foi: vigiai e caminhai no amor. E esta palavra no amor da unidade significa vigiai sempre, porque a nossa vida não serve se cada um vai andar no caminho dele. Tem um só caminho. Jesus Cristo é o caminho. E temos que vigiar para poder descobrir este caminho, aquela verdade, aquela vida, e andar neste caminho. E ele é responsável isso. Ele cuida dos seminaristas, dos padres, dos bispos também. E grita sempre o lema dele. Ele, o vigilante, e grita sempre o lema dele: vigiai e caminhai no amor.